Boa noite a todos. Eu sou Marcos Martinelli, do Hub Union. Mais uma vez, nós estamos abrindo uma live e vou enfocar que nós temos duas programações de lives distintas. Nós temos a mais antiga, que é a do Hub Talks. Inclusive, nós tivemos o 13º Hub Talks ontem, né, sobre a parte de fraudes em construção. E temos o Hub Union Convida, que é uma modalidade um pouco diferente, mais focada no corporativo das empresas, e que nós convidamos a Designer. A Designer é uma empresa especializada em cybersecurity. Nós trouxemos dois debatedores, dois C-levels da Designer, para conversarmos sobre o tema de hoje, que será cybersecurity e os impactos na LGPD. Estão aqui presentes o Pacheco e o Andrei. Eu gostaria que o Pacheco se apresentasse primeiro. Boa noite a todos. Muito obrigado, Marcos, aí, pela oportunidade. Estamos muito honrados pelo convite e também pela oportunidade. Bom, meu nome é Rogério Pacheco, trabalho aí na área de tecnologia, sem entregar a minha idade, desde 1989. E já passei por diversas, sempre na área de serviços, né? Em tecnologia de microinformática, depois parte de data center, parte de gestão, governança, projetos, importações e tudo mais. E nesse último ano a gente uniu as forças aí com a Designer, com o objetivo de complementar o portfólio de cybersecurity e serviços profissionais em infraestrutura de TI. Obrigado. Legal. E aí, Andrei? Bola está contigo. Obrigado aí, Marcos, pela oportunidade. Eu também estendo aí o mesmo sentimento de honra de estar contigo, com o Pacheco, discutindo um pouquinho de cybersecurity. Nós, na Designer, começamos um projeto há um bom tempo. Nós iniciamos com treinamentos, e aí o treinamento era um pouco com foco em tecnologia, né? Posteriormente, nós tivemos algumas oportunidades, tanto na parte de consultoria, como também em um projeto que roda hoje nos Estados Unidos, que tinha um viés muito forte em segurança da informação, e naturalmente a empresa se tornou aí um integrador de serviços e representante de marcas importantes, né, de grandes players na área de cibersegurança, né? Basicamente, nós temos hoje, desde o Fortinet, com Juniper, Pulse Security, com Rapid7, todos bem posicionados no quadrante do Gartner, né? E aí com a união de forças também do Pacheco e os demais atores que nós temos na empresa, os nossos consultores, né, as pessoas que estão conosco nos projetos, vêm tendo aí um bom resultado naquilo que a gente procura entregar aos clientes, que é justamente o processo de segurança voltado a negócio e que a tecnologia seja bem atendida e essa tecnologia empregue e gere valor, fazendo com que os clientes diminuam o risco na sua operação. Basicamente é isso. Falando um pouquinho de mim, eu sou também docente da Unip, hoje leciono, né, a parte de tecnologia e também a parte de administração. Sou oriundo também de data center, então eu vou entregar um pouco da minha idade. Eu conheci o Pacheco na Divel, que era o maior data center da América Latina, né? Foi se fosse um startup. Depois nós tivemos a oportunidade aí de trabalhar, ele foi também aí para a Gemelo, que era um outro data center. Eu continuei na Audivel, Capgemini e outras empresas, até que a gente se encontrou com esse projeto, que é um projeto bem inovador e que com certeza a gente vai gerar bastante boas oportunidades de contar casos, mas de maneira muito sigilosa, porque parte também do nosso negócio é manter as fraquezas ou as oportunidades ou também as fortalezas dos nossos clientes com absoluto sigilo. Então, os nossos projetos, via de regra, tem um modelo aí bem de compliance. Então, desde o primeiro contato com os clientes, nós assinamos aí um NDA, um contrato que garante a confidencialidade para que um projeto de segurança seja bem levado de maneira séria, comprometida com o negócio. Então, basicamente é isso. E a bola está contigo agora. Obrigado. Legal. Bárbara, faz uma pequena apresentação, Bárbara. Bárbara é nossa COO no Hub Union, está aqui sempre presente, dando apoio a gente. É o nosso suporte principal. Faz uma apresentação rapidinha. Obrigada, Parpinelli. Bom, como ele falou, eu sou a CEO do Hub Union, ou seja,
toda a parte de organização, de contato entre as integradas, de gestão das atividades para que cada integrada entenda um pouquinho o que a outra faz, para que a gente componha melhor os nossos produtos. Esse papel está na minha mão. Ajudo a turminha sempre nas lives aqui, por isso que eu estou aqui de cantinho hoje, mas sempre para ajudar nas dúvidas, nas perguntas, para que realmente cada integrada conheça a outra e saiba qual é o produto e que solução a gente consegue compor junto. Legal. Então vamos dar início. Eu vou iniciar pelo Andrei. A ideia Andrei, vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta, na realidade, é para os dois, um complementa o outro. Na segunda rodada, eu vou para o Pacheco e a gente vai fazendo esse debate, tá bom? Então, vamos lá, Andrei. Antigamente eram mais conhecidas as invasões corporativas, quer dizer, a gente sempre ouvia falar, tal corporação teve uma invasão grande agora, tal banco, tal, né? Hoje o cenário é bem mais perigoso, né? É bem mais perigoso, mais agressivo e ficou muito mais próximo da gente, porque hoje o cara invade o seu laptop, invade o seu iPhone, invade você de todo jeito. Então, eu queria que você falasse um pouco quais são essas ameaças hoje, na nossa atualidade, no nosso momento, quais são as principais ameaças que nós temos que nos precaver, vamos chamar assim, né? Exato. Bom, eu tenho a perspectiva do ônus e do bônus, né? Nós tivemos o ônus a respeito da transformação digital que todo mundo cita, que foi as questões de você, na mobilidade, por meio dos smartphones ou celulares, e também as questões de você popularizar a tecnologia utilizando um dispositivo que tem a capacidade, né, ou mais a capacidade de um computador que levou o homem, por exemplo, à Lua, né, e você conseguir ter aplicativos e aplicações que gerem informações e façam com que você consiga utilizar essas tecnologias para um determinado fim. Então, nós não tínhamos a mobilidade também com 4G ou 3G hoje, né? Futuramente, eu acho que haverá até, inclusive, uma nova revolução com 5G, que isso é um tema para um outro hub Union Convida, né? Mas esse ônus também traz o bônus de você popularizar ou democratizar a era digital. Ou seja, se você existia uma questão de elitizar, de você possuir uma elite de quem, porventura, tinha um computador na sua casa que era muito caro, ou você ter a possibilidade de trabalhar numa empresa que tinha condições de manter um sistema que seja um pouco mais robusto, mais moderno, utilizando os links de internet que eram muito mais caros do que hoje. Hoje todo mundo, via de regra, é atendido por banda larga ou por móvel, ou por mobilidade, ou fixa, né? Mas esse bônus trouxe o ônus daquilo que justamente os atacantes ou as pessoas mal intencionadas, ou por um determinado interesse, queiram tomar. Então, via de regra, o interesse ele pode ser voltado à questão do dinheiro, ou mesmo interesse na imagem, interesse em fazer um determinado tipo de estelionato, ou mesmo cyberespionagem. Então, existe hoje questões que são... Questões que são relativas à distribuição da internet pelo mundo, e aí as ameaças aumentaram. Antigamente, havia sempre aquela questão, eu vou manter o antivírus na minha máquina, eu acho que eu estou muito protegido com antivírus, ou mesmo vou pegar um antivírus gratuito, né? Ou a empresa me proporciona um antivírus. Agora, com o smartphone e com as redes locais também na sua casa, as redes de antigamente, que eram o escritório, né, são muito parecidas outrora do que ocorre hoje dentro de numa rede residencial, né? Então, você tem os mesmos níveis de ameaça, né? E com a facilidade da pessoa poder te invadir, e ainda mais agora com a quantidade de aplicativos e serviços que o pessoal utiliza. Então, a dependência do digital aumentou, e aumentou o interesse também para que as pessoas, ou pessoas mal intencionadas, queiram fazer com que você seja prejudicado de alguma forma, ou financeiramente, ou
por outro tipo de interesse, né? Então, basicamente, as ameaças se tornaram muito mais importantes, né? Um dado interessante, em 2019, houveram para o Brasil 85 bilhões de tentativas de ataques. Só, né, na América Latina, que obviamente o valor é muito maior, 60% corresponde ao Brasil. Então, o Brasil é tem um potencial, né, para que os atacantes venham utilizar. Então, isso está muito também atrelado à questão da rapidez da mudança do digital e tem os aspectos de comportamento, de conhecimento e também de melhores práticas aí da segurança. Então, nós acreditamos não só, óbvio, né, que na Essigner nós utilizamos projetos voltados para proteção das redes corporativas ou dos sistemas de transformação digital ou mesmo sistemas que apoiem clientes, mas os aspectos de conhecimento, né, e uso da mobilidade do dia a dia é aquilo que é mais importante, porque as redes hoje são muito interligadas. Então, você possui em qualquer rede corporativa, empresarial, desde uma conexão com uma cloud pública, uma cloud privada, uma chamada, né, que nós chamamos de API, né, que é aí uma integração de um sistema com o outro, é um funcionário que tem aí uma conexão de VPN para fazer home office, ou um prestador de serviço que também conecta na empresa para que ele possa prestar um serviço ou fazer uma integração. Então, respondendo a sua pergunta, houve aí um modelo exponencial de detalhamento da rede e também um potencial maior para ataque. Basicamente, é isso. O Pacheco pode complementar, acho que eu falei bastante já. Não, realmente, hoje o que não tem acesso, né? Até carro tem acesso à internet vendendo Wi-Fi, no caso aí da nova oferta, por exemplo, da Chevrolet. Todo mundo está conectado, todo mundo recebe algum tipo de informação e transmite esse tipo de informação no seu dia a dia, o tempo todo, a toda hora. E, assim, está aqui o desafio, né? Quem que nunca clicou num link falando que o seu padrinho que mora na Argélia te deixou 30 milhões de dólares e você tem que depositar 100 mil dólares para receber? Esse link existe. Esse e-mail é mais antigo do que, né, desde que existe e-mail, existe esse tipo de tentativa de fraude. E ainda em 2020, isso acontece. Cada vez mais, todos os dispositivos que são conectados à internet, seja lá o seu assistente pessoal, seja o seu assistente do seu celular, tudo isso, de certa forma, gera algum tipo de vulnerabilidade. Porque também, a cada segundo, existe uma nova forma de se tentar obter informação de alguém ou usar o recurso de alguém de forma indevida. Como bem o Andrei citou, referente aí à questão, no começo dos anos 2000, o pessoal invadia, o hacker, né, esse ser, essa entidade, que é uma pessoa que e ele precisava, por exemplo, baixar a imagem de um DVD. Só que o link de internet dele era linha de escada, era ruim e tal. O que ele fazia? Ele invadia uma corporação que ele sabia que tinha conectividade, tinha vulnerabilidade, e deixava baixando lá o DVD dele. Ou até criar servidor de jogo. Isso daí aconteceu, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Então, só que isso era um ambiente mais simples de se monitorar e se controlar. Né? Hoje, nós temos o quê? O e-mail do trabalho está no nosso celular pessoal, quiçá na nossa TV. A gente pega a Smart TV, configura o cliente lá de e-mail, você pode ler os seus e-mails, o seu WhatsApp, a sua rede social pessoal, tudo isso em vários dispositivos. Obviamente, a superfície de ataque, a superfície de vulnerabilidade é muito maior. Você cria oportunidade, né? Exato. O campo é muito mais vasto, muito mais... Vai abrindo portas, né? Exato. Então,
E a última moda agora é a mineração de Bitcoin, né? Então, ajude a calcular o peso do não sei do que, do clima. Vai ver, é um minerador de Bitcoin. Então, e que utiliza, né, Pacheco, a questão aí do poder de processamento de banda das empresas e também das pessoas físicas, né, que tem aí computador de jogo, que às vezes são atacadas, são invadidas e nem sabem. Né? Exato. Com certeza. Então, vou dar uma continuidade com você, Pacheco, para a gente rodar. Vamos lá. Então, dentro desse cenário atual, né, nós todos estamos aqui, nós 4 aqui, mais a população do Brasil, está todo mundo trabalhando em home office. Né? Então, aí, eu vou fazer 3 perguntas interligadas, tá? Com calma. Primeiro, quais são os riscos que vieram com essa nova realidade? Quer dizer, estamos dentro de home office, quais são os riscos que vieram com essa nova... Em relação a esses aspectos técnicos, como fica isso do ponto de vista jurídico? Eu sei que vocês não são advogados, mas eu acho que vocês conhecem um pouco o que isso pode apontar. Basicamente é isso. Quer dizer, quais são esses riscos dentro desse novo cenário de home office e o que dentro dessa relação pode qual é o ponto de vista jurídico disso? Como é que a gente pode trabalhar? Né? A gente sabe que vem a LGPD aí mais à frente. Né? Então, eu acho que já é um preâmbulo disso. Né? O que você acha? Marcos, como eu estava falando há pouco, a gente está cada vez mais... Tudo bem, essa nossa condição de 2020... por conta de pandemia, por conta de Covid e tal, que forçou o pessoal realmente a aplicar efetivamente o trabalho remoto, né? Porque até então era assim, para algumas áreas, para alguns setores ou departamentos da empresa, né? Por exemplo, força de vendas é uma coisa que sempre trabalhou na rua, né? Levando ali o sistema junto com eles, seja no notebook, seja no celular, seja... Né? Equipe técnica de suporte, né, isso daí falando do pessoal daqui da nossa praia, que é o data center e tal, sempre teve pessoal que acessa o ambiente via VPN e tal, não sei o quê, né, pessoal de suporte e tal. Atendimentos remotos, quando você faz, por exemplo, um suporte junto a um fabricante de determinado equipamento. Então, via de regra, fora do Brasil, esses acessos e tal. O que aconteceu é que esse formato de atuação, né, através dessa própria plataforma que nós estamos falando agora, né, por exemplo, de conferências, de reuniões virtuais, telepresenças e tudo mais, ela também se popularizou. Ela foi obrigada, as empresas foram obrigadas praticamente a acelerar isso, né? E por conta da velocidade e da forma, o planejamento muitas vezes deixou a desejar. Com certeza. Então, a impressão que eu tenho é que, e como você falou, isso já existia para alguns setores, alguns segmentos. Eu mesmo, há 20 anos, trabalho home office, hotel office, restaurante office, praia office, tudo era office. Porque onde você estiver, está tudo operando com você ali, ou seja, no laptop ou no celular. Você estava operando de noite. Mas a maioria estava acostumado com aquele ritmo de escritório, todo mundo. Aí veio a pandemia, coloca todo mundo dentro de casa. Pegou as empresas de calça curta, concorda? As empresas, até do ponto de vista de proteção, as áreas de TI dizem assim, e agora? Como é que eu vou proteger essa turma toda? Pega uma empresa que tenha 5 mil funcionários e que tem 5 mil funcionários espalhados por um território enorme. Né? Como é que eu agora modelo isso? Modelo essa segurança? Exato. Né? Esse é o ponto. Já também respondendo pela questão de aspecto técnico disso, né? Existem métodos e formas, não vou me aprofundar nesse tema, mas os acessos de VPN, por exemplo, já eram para um certo universo, um certo grupo de pessoas. Ponto. Esses acessos remotos, no qual você já tinha algum tipo de segurança na comunicação entre o usuário final e a infraestrutura da empresa, né?
Só que isso tem um dimensionamento, isso tem um custo, isso tem um planejamento, os equipamentos têm limites, licenciamentos, a própria infraestrutura de comunicações. Tá? Do dia para a noite, você pega 100% do teu time, da tua equipe, dos seus colaboradores e fala, todo mundo vai trabalhar de casa hoje. Legal. Como? Vamos alugar notebooks, desktops, vamos colocar, né? Vamos viabilizar isso de certa forma, mas as pessoas têm que continuar trabalhando. Legal. Feito isso, de supetão, né? Que aconteceu basicamente em março, abril, essas pessoas realmente continuaram trabalhando. Porém, toda aquela infraestrutura de segurança que você tem dentro de uma rede corporativa, as preocupações, políticas, gerenciamentos, monitoramento, políticas de acesso e tal, as empresas, via de regra, tiveram que abrir um pouco de mão disso para viabilizar o acesso do cara de fora para dentro. Né? Então, assim, quando não conseguiu um notebook, você tem um notebook, você tem um desktop na sua casa, um tablet, seja lá o que for, você tem algum dispositivo no qual você consiga acessar aqui o nosso ambiente, né? E continuar trabalhando? Sim. Esse equipamento, esse dispositivo no qual você está acessando, tem algum tipo de segurança? Pouco provável. Pouco provável. Que é o notebook que a pessoa utiliza ali para gravar seus vídeos, para ver seus vídeos, para acessar uma rede social, alguma coisa nesse sentido, né? Assistir, fazer seus trabalhos acadêmicos e por aí vai. E assim, ele é vulnerável àquele linkzinho que eu citei há pouco. Você clica lá e você tem um trojão, um aplicativo malicioso dentro dele. E isso expõe a sua estrutura, né, corporativa para dentro para esse tipo de risco. Então, existem métodos de se blindar, de se proteger, porém, as empresas têm que começar, né, se já não começaram, né, devem começar o mais rápido possível, mesmo porque essa situação de trabalhar de casa será uma situação duradoura, ou, quiçá, até definitiva, mas tem que ter um planejamento, tem que ter um investimento e tem que ter infraestrutura para você proteger o endpoint lá, que é o cara lá na ponta, que pode estar trabalhando com o notebook dele, com o celular dele, com o tablet dele. E a empresa tem que se blindar quanto a isso, com a qualidade e com a segurança desse acesso. Pelo ponto de vista jurídico, como você bem citou, eu não sou advogado, conheço muito pouco do tema, mas a Designer está se associando com um escritório, tá, de advocacia, especializado em trabalhista, principalmente, justamente para buscar, dentro do arcabouço legal todo, quais são as regras, pelo ponto de vista empregador, pelo ponto de vista empregado. Para quê? Para que os dois tenham proteção. Para o empregador que está utilizando o recurso pessoal de determinado funcionário, e pelo ponto de vista de que aquela infraestrutura que o colaborador funcionário acessa não interfira na vida pessoal dele, né? Então, aí nós temos um problema que pode acontecer, caso já não esteja acontecendo, que é justamente o vazamento do dado pessoal do funcionário para dentro da companhia e o vazamento do dado corporativo para o funcionário usuário final, né? Então, nós estamos no processo de elaboração desse vai ser praticamente um produto que dentro das soluções Designer nós também vamos oferecer isso como complemento, também em atendimento do LGPD, mas também pelo conceito de segurança de informação, né? Então, eu entendo que é dessa forma, né? Andrei, se me corrija, complemente. Eu acho que você citou todos os pontos, né? Então, o que eu vou fazer agora é complementar aquilo que você bem explanou,
Em resumo, nós podemos dizer que hoje o home office é a extensão da empresa, que não ocorria antigamente. É uma medida que você distribui a rede da empresa, você distribui o risco também. E as questões jurídicas, como bem citou aí o Pacheco, vão desde jornada, quando houve aí a questão da Covid, todo mundo se solidarizou com a questão da pandemia e também trabalhar, certeza que quem faz home office trabalha bem mais do que outrora, ou mesmo quando houve essa mudança de paradigma, alguns gestores achavam que os funcionários, né, remotamente não trabalhariam, e óbvio que se descobriu hoje que a produtividade, o nível de produtividade é bem alto, mas há um limite também das questões jurídicas, e aí se dão tanto nas questões de jornada, questão de convenção coletiva, as políticas de acesso, nós nos atemos bastante às políticas de segurança, para que não importa se você vai levar todos os funcionários e mantê-los em home office. Nós temos agora um novo normal, e o novo normal para as questões de home office terão que ser reavaliadas do ponto de vista jurídico, de política de segurança, as questões trabalhistas e também tecnologias. Quando houve essa alteração, levando para que todo mundo viesse para casa, os equipamentos que faziam as VPNs, o que o pessoal chama de firewall, né? Para quem não é técnico, não é da área, basicamente são os equipamentos que protegem o perímetro ou a borda da rede, ou a parte da rede do mundo externo para o mundo interno. Esses equipamentos se tornaram o concentrador tanto de conexões do mundo interno para as conexões dos funcionários, dos colaboradores das empresas. Ou seja, um equipamento que foi criado para proteger, né, geralmente do mundo para fora, ou gerar uma inteligência para evitar um determinado tipo de ataque, ele virou também o concentrador das pessoas que trabalham em home office, do teletrabalho, e você, via de regra, vai ser provocado, falou, agora o gestor ou mesmo o dono da empresa falou, eu gostaria que fosse aplicado algumas políticas. Né? E aí, à medida que você vai tentando aplicar as políticas nesse equipamento que já está sobrecarregado ou mesmo foi comprado sem um determinado planejamento, as funções se misturam. Então, parte desse produto que nós estamos lançando, como também o modelo de serviço e a solução que nós chamamos de home office seguro técnico-jurídico, leva em conta os papéis da tecnologia dentro da empresa. Então, nós levaremos as conexões dos usuários que são hoje oriundos do home office para uma solução, um equipamento que aplica política. Isso nós utilizamos a tecnologia da Pulse Security, e essas aplicações de políticas vão em encontro com as políticas geradas pelo jurídico da empresa, também pelo C-Level da empresa, pelos executivos, né? E as políticas de segurança da informação também, protegendo o empregador e também os funcionários. E, posteriormente, reduzindo até custo, porque algumas empresas acabaram inchando a estrutura de firewall, sendo que não era necessária, porque se misturou as funções. Né? Então, eu vejo que há uma grande possibilidade agora de uma nova relação trabalhista, porque também, falando do ponto de vista jurídico, haverão necessidades da melhoria das condições, principalmente do teletrabalho. A nova reforma trabalhista levou em consideração o teletrabalho, mas haverão novas relações a serem melhoradas, aí, no que seja uma mini-reforma ou mesmo na própria CLT. Né? E eu vejo que nós vamos preparar esse novo normal tecnológico, e essa aliança com o escritório de advocacia é justamente para fazer com que os lados, né, sejam bem entendidos, que a tecnologia seja aplicada de maneira adequada e que o empregador, as empresas tenham aí um home office de forma segura mesmo. Né? Estou falando lato sensu. Né? Então, eu vejo que é uma grande oportunidade. O novo normal ele nada mais é do que uma aceleração do que já vinha acontecendo. Né?
você tinha um processo talvez de 20% em home office, 80% nos escritórios efetivamente, e hoje você inverteu essa equação, né? Então aí, ao fazer isso, você tem que mudar toda a tua dinâmica, vamos dizer, de segurança, de proteção, e aí como você falou, agora você tem que criar um novo modelo, modelo para o novo normal, né? E tem um aspecto também, Marcos, que eu queria até complementar, que é o aspecto de monitoramento de vulnerabilidade, né? Como hoje, na primeira pergunta, bem posta por ti, houve aí uma difusão das ameaças, então as ameaças se tornaram muito mais horizontais do que verticais, né? E aí esse modelo de ameaça exponencial, chegando até bilhão, gera então uma condição, como há uma extensão também da empresa hoje na casa dos funcionários, porque muitos, inclusive, utilizam os próprios equipamentos, né? Houveram compras, compra depois do reembolso, ou as empresas de maneira emergencial compraram uma série de laptops e entregaram nas casas com cadeira e tal. Nós também vamos propor o monitoramento de vulnerabilidade, tanto do escritório como também do home office. Eu acho que esse monitoramento faz um papel importante, falou assim, onde está o maior risco. E aí você tem a classificação de risco, e aí parte disso nós temos aí algumas soluções da Rapid7 que geram esse tipo de condição também, que é um sistema de monitoramento por SOC, né, que é como se fosse uma central de segurança e operação que nós temos. A gente vai evoluir muito ainda com isso, porque o Brasil ainda não chegou na indústria 4.0. Muita gente fala disso, mas não chegou. Está muito longe da indústria 4.0. Porque quando você aplicar a indústria 4.0, os teus fornecedores, você imagina uma grande indústria, os fornecedores todas dela, né, vão estar acoplados no mesmo sistema. Quer dizer, então você vai ter que ter um sistema de segurança para ela e para todos os fornecedores. Quer dizer, tem que ser um trabalho, ou seja, estamos longe ainda, vamos ter que correr ainda atrás de muita coisa aí. Vamos entrar num tema mais sensível aqui, que está ligado ao cyber, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Em relação a essa questão, como é que a gente vai proteger os chamados dados sensíveis das pessoas? Né? Eu acho que aí é importante explicar um pouco o que são esses dados sensíveis, como é que nós vamos protegê-los e até dar alguns exemplos. Isso é a Lei de Proteção de Dados, né, que a famosa LGPD, ela vem como algo fundamental para a relação dos direitos individuais de cada cidadão brasileiro. Eu vejo como algo muito importante, bem madura na Europa, que existe aí o GDPR, que é a lei correspondente no continente, então ela é muito bem aplicada, porque naquele continente, óbvio, eles têm um histórico tanto do ponto de vista de guerra, ou mesmo, né, da questão da violação da privacidade de dados, onde algum dado sensível que seja importante para um determinado cidadão era usado de maneira política ou mesmo econômica. E hoje, na questão contemporânea, nós temos o uso de dados sem uma determinada regulação e sem sequer que você saiba. Então, respondendo um pouquinho da tua pergunta, um dado sensível é aquele que, porventura, alguém possa utilizá-lo fazendo com que você possa ser discriminado ou classificado por uma condição social, uma condição econômica ou uma condição de saúde. Um exemplo bem clássico imagine que um plano de saúde utilize dados pessoais para que venha baratear o prêmio de risco para a cobertura de saúde, ou seja, o quanto você paga por mês de plano de saúde. Então, ela vai obrigá-lo a colocar um chip, coloca um chip dentro do teu corpo e, com isso, nós coletaremos aí os dados sobre pressão arterial e tal. Qual um dado sensível sobre saúde que poderia gerar um prêmio de risco maior? A pressão arterial é um deles. Então, você já tem pressão alta desde criança, mas é uma condição genética. Isso não quer dizer que você terá um AVC, por exemplo. Mas o algoritmo, ele falou, esse cara é muito arriscado, ele vai ter um AVC um dia. Ele tem um percentual de risco. Exatamente.
seja, você vai pagar sem ter ter uma grande probabilidade, mas imagine que não exista isso na sua vida, vai pagar um ônus de algo que você, porventura, poderia ter a condição de falar, eu não quero que você utilize esses dados pessoais porque eles são sensíveis também. Vai também no nível de politização. Imagina que você tem aí um determinado condição de escolha para uma ideologia partidária e o empregador falou, eu coloque isso no algoritmo e eu só contrato um determinado tipo de relação ideológica. Então, você também seria discriminado. Então, os dados sensíveis, eles são utilizados também, às vezes, para dar desconto na farmácia, né? Então, se você vai à farmácia e fala assim, coloca o meu CPF porque você vai ter um desconto. Qual a ideia de você colocar um CPF? Eles estão coletando seus dados para saber se você tem mais risco ou não, e depois eles vendem isso para os planos de saúde, por exemplo. E assim aí tem aquele exemplo, tem um exemplo que até acho que já conversamos sobre isso, né? Se você compra o remédio para o seu pai e o seu pai tem câncer, o cara pode achar que você deu o teu CPF, ele acha que você tem câncer e o teu seguro fica mais caro. Eu fui há pouco tempo olhar o cartão do SUS, né? Tem um portal do governo lá. Eu fiz o teste de Covid. Está lá o meu teste de Covid. Imagine que se isso vaza, imagine que ele pegou ou não, né? Então ele não está imune, né? Então é um dado sensível. As questões também de emprego, imagine que você tem uma vida um pouco mais levada na adolescência e eles pegam esses dados achando que você é um delinquente como adulto. Então, o dado sensível, ele gera eu creio que um julgamento do algoritmo. E o algoritmo, ele obviamente, ele é criado por uma determinada regra, né? Uma regra de negócio. As questões, inclusive, de inteligência artificial dependem também das regras de negócio. São as premissas que você coloca para o algoritmo. Já é um pré-julgamento, né? Ele já te pré-julga, né? Então, nós publicamos até uma reportagem muito interessante que na Nova Zelândia há uma lei em discussão para que as regras dos algoritmos sejam públicas e que sejam votadas. Eu vejo que é um outro direito que nós teremos, não só o direito à questão da privacidade de dados, mas também o direito voltado para qual tipo de relação ao algoritmo que vai automatizar uma série de funções humanas, até inclusive cognitivas, vai classificar determinado tipo de situação, né? Aí tem um outro exemplo também dos algoritmos, é o exemplo do carro elétrico, né? E automatizado. Você, na hora imagine, no futuro, ele é totalmente autônomo e você vai gerar uma regra, que é uma premissa, é bem interessante isso. O carro vai perguntar, o senhor gostaria de colocar o padrão da regra, e o padrão da regra é garantir a vida do coletivo em detrimento da sua própria, ou seja, se houver uma probabilidade de atropelar várias pessoas, você pode morrer no lugar de todos, né? E aí fizeram uma pesquisa, a maioria falou, não, eu prefiro a minha vida em relação ao coletivo. E se o algoritmo, por óbvio, né, não tiver uma transparência, ele pode estar configurado e você não saber também e ter esse tipo de escolha. Então, as questões éticas e filosóficas também virão à tona, eu acho que também do ponto de vista de segurança, né? E aí falando de segurança, imagina um carro desse sendo invadido e o teu inimigo pessoal muda a configuração e provoca um acidente para que você venha a óbito. Então, são temas muito interessantes, né? Legal. Quer complementar alguma coisa, Pacheco? O pai da matéria já falou tudo. Ele é o meu mentor. Deixa eu aproveitar também, Marcos, e comentar, na Steiner nós temos aí as nossas soluções de segurança e nós adotamos uma estratégia de parceria com a LGPD Now. Então, a LGPD Now ela é uma empresa que realiza todo o compliance e a implementação das questões de LGPD e se houver recomendações de segurança da informação, nós entramos com projetos aí apoiando eles naquilo que são ações imediatas de até de curto, médio e longo prazo. Só como legal. Algo importante. Então, dentro dessa abordagem,
Pacheco, essa é contigo. Dentro dessa abordagem toda que está surgindo, estamos falando desse novo normal, dessa nova configuração de redes, da questão da LGPD, de tudo isso que está surgindo, nós estamos abrindo um leque de novas profissões aí no mercado, né? Quer exemplificar para mim algumas dessas profissões? Vocês dois, mas começa aí, Pacheco. Você... Acho que do mesmo jeito que muitas profissões vão sumir, vão aparecer muitas outras. Já estão aparecendo, né? A gente já sabe disso. Sim, como qualquer mudança drástica que aconteça, né? Desde a automação da indústria. Mas hoje é um caso totalmente diferente, tanto por conta da pandemia, tanto por conta da nova implementação em questão da LGPD. Né? A LGPD, ela demanda uma série de perfis de conhecimentos específicos, tanto técnicos quanto jurídicos. Né? A função, por exemplo, de DPO ou encarregado, mandatoriamente, assim, uma pessoa não consegue conhecer juridicamente e tecnicamente o conteúdo daquela informação. Então, só aí a gente já tem duas funções novas dentro de uma estrutura. Né? As empresas podem optar em ter esses recursos, podem contratar esse serviço para ter esse conhecimento, esse recurso dentro de casa, né? Como um DPO as a service, alguma coisa nesse sentido. Parte técnica, evidentemente, cada vez mais além do que hoje a gente já percebe em mercado, na área de tecnologia, quando todo mundo fala de tecnologia, todo mundo lembra de programação e desenvolvimento. Então, existem aí uma infinidade de vagas sendo anunciadas em redes sociais, em portais e tudo mais, em grupos de WhatsApp e tudo mais. Cada mensagem que vem, preciso de um dev não sei da quanto, preciso de tal cara para tal coisa. Sempre focado no desenvolvimento. Naturalmente, o desenvolvimento vai ter uma demanda assustadora com relação a essa nova situação, por causa de revisão de código, melhoria de código, tudo mais, pelo ponto de vista da segurança também. Os profissionais de segurança de tecnologia também têm. Né? O campo se abre muito, tanto o pessoal que cuida de acesso, o pessoal que cuida de vulnerabilidade, porque tem muito mais aplicativo acontecendo, pessoal de infraestrutura, por causa, né, do incremento da infraestrutura para você concentrar esses acessos e tudo mais. Né? O pessoal de inteligência artificial, pessoal de machine learning, pessoal... Então, tem uma gama, talvez não novas profissões, mas um incremento de demanda para essas funções e especialidade nessas funções. Né? E cada vez de forma mais incisiva, mais aprofundada. Então, demandar mais especialidade nos recursos. Hoje o cara pode ter um conhecimento de segurança, então ele atende de uma forma mais ampla. Né? É o cara do firewall, que é o cara de vulnerabilidade, é o cara que mantém CIEM, o cara que cuida de nível de atualização do ambiente, o cara que cuida da aplicação. Mas agora, eu entendo da seguinte forma, assim, o cara do firewall tem que ser mais profundo no conhecimento dele. Então, existe a especialidade. Antigamente, mas assim, o que um cara fazia para várias camadas, entendo que serão vários recursos, cada um com a sua especialidade, se aprofundando dentro daquela determinada camada. Essa é a minha leitura, e tanto por conta de LGPD, e com a aceleração por conta dessa questão da pandemia do Covid. Andrei? Quer acrescentar? Andrei. Eu vejo que haverão novas profissões relacionadas às novas relações com os algoritmos e as questões de Big Data também. Então, as profissões do futuro serão voltadas para entendimento das relações humanas, né?
com segurança. Então, a vertical de segurança é algo que vai demandar bastante, principalmente nos temas de desenvolvimento. Então, você saber se um determinado site é seguro, se existe aí as questões de segurança desde as credenciais. Então, vai ter uma pessoa que possa ser especializada sobre credenciais e como você proteger as suas senhas, ou fazer auditorias das empresas, identificando quais são alguns comportamentos. Então, especialidades que unam aí alguns conceitos, tanto da parte de processos, né, a relação humana e tecnologia. O DPO é um novo ator, né, uma nova profissão, tanto na visão jurídica como na visão tecnológica, mas que mostra justamente o quanto a tecnologia hoje está entranhada, né, no nosso cotidiano. Ela está presente a todo momento. Então, estabelecendo, por exemplo, no caso do encarregado do LGPD, ele tem a função de indicar para a Agência Nacional de Proteção de Dados se houve um vazamento de dados. Isso, não sei se as pessoas que hoje estão nos assistindo já notaram que alguns sites já mostram, houve um vazamento de dados, a sua senha foi exposta, então peço a gentileza que altere, né? Essa função do DPO é fundamental para que ele proteja também e receba até queixas, né? Para que possa exercer o direito de quem quer, por exemplo, anonimizar um dado pessoal. Eu quero que eu seja anônimo, você tira da tua base de dados. Então, é um exemplo de uma nova profissão. Uma outra profissão, e essa profissão hoje de machine learning, né, pessoal, que como a máquina vai aprender os algoritmos e aí o Big Data atrelado a isso, são aquilo que você capta de necessidade da empresa. Eu preciso fazer uma correlação de dados entre a minha base, a base de clientes e a base financeira contábil, por exemplo. E isso está espalhado. Eu gostaria que essa inteligência artificial me desse um relatório automatizado. Então, essa função também é nova, que é uma função multidisciplinar, que pega as demandas de negócio e aí traduz isso com as ferramentas. E aí, aproveitando também, falando de carreira, né, a gente trata muito bem, principalmente hoje no Brasil, que tem muito desemprego devido à questão da pandemia, mas há também uma questão estrutural sobre o aprimoramento da mão de obra. Então, muita gente acaba ficando sem um trabalho, né? E aí perdendo a oportunidade de ver esse tipo de palestra e saber que tem luz no fim do túnel. Existe muita demanda de profissionais. Nós temos aí por volta de quase 3 profissionais que nós estamos procurando e é difícil achar. Nós identificamos no mercado necessidade de profissionais especializados e aí a chave para isso se chama certificação. E um aspecto interessante aí da transformação digital, eu queria aproveitar, provocar aí o Pacheco, né, também a Bárbara e o Marcos. Na nossa época, nós somos já um pouco mais, eu diria, maduros, né? Fazer um curso especializado era em torno aí de R$3.000 a R$7.000. O curso de tecnologia, estou falando da minha área, mas eu creio que um curso também na GV, seja na área de business ou qualquer outra área correlata, né? Hoje nós temos uma barreira que foi quebrada pelos aplicativos e pelas plataformas. Existem, então, plataformas que vendem cursos por R$23. Ou seja, se antigamente a barreira era muito maior, como o inglês também, que era caro, você tem a possibilidade hoje de estudar de maneira barata, e aí é muito mais a cultura de você acreditar e ter a disciplina de fazer com que esse curso se transforme numa oportunidade. Então, eu acho que as profissões mais tradicionais, então, eu quero mudar de profissão, você tem condições? Tem total condições. O ser humano, ele é complexo e nós acreditamos que qualquer ser humano, inclusive de outras áreas, possam fazer cursos técnicos e virem trabalhar com tecnologia, desde que estejam engajados e gostem de fazer, porque tem bastante oportunidades na área de desenvolvimento,
banco de dados, segurança e assim por diante. E cloud também, todo mundo falar de cloud computing hoje. Sim. Vamos lá. Nós estamos quase batendo o nosso tempo. Temos aqui 4 perguntas aqui que já chegaram. E eu quero dar uma boa notícia para vocês, que nós já batemos o recorde de participantes nas lives do Hub Union. Nós já estamos só no YouTube com mais de 131 pessoas, e fora o pessoal que está no Simpla e no Zoom. Tá? Então, a gente já bateu o recorde. Estamos aí com 53 minutos de live. Temos 4 perguntas, eu vou escolher 2 para cada um, para a gente ser rápido, para a gente não esticar demais. Senão o pessoal começa a vaiar. Tem horário, tudo tem horário. Vamos lá. Pacheco, os antivírus, os firewalls comerciais atuais resolvem esses problemas? O problema dessas invasões que nós estamos tendo hoje, vamos dizer, no home office, os firewalls mais comerciais resolvem o nosso problema? Eu vou responder com a frase sim e não. Sim, eles são efetivos, são eficientes. Cada produto tem a sua particularidade. Porém, como tudo, ele demanda cuidado. Por quê? Se você fecha muito a torneira de alguns que são muito parametrizáveis, você pode se isolar. Ou seja, ele fica tão protegido que ele se desconecta. Né? E chegar no meio termo disso requer um pouco de conhecimento, não é nada complexo, não é nada... É uma questão de entender a sua necessidade. Entender o que você usa efetivamente daquela determinada plataforma que você está. Seja o seu celular, seja o seu notebook, seja o seu desktop, seja o seu servidor. Né? Então, assim, é fundamental conhecer aquilo que você vai usar. Vou usar para acessar a internet, obviamente. Vou usar para acessar minhas páginas e meus aplicativos de redes sociais. Né? Mas, por exemplo, eu tenho um antivírus gratuito, por exemplo. O que me garante que ele não é o próprio vírus? Né? Um cuidado que tem que ser tomado. Não adianta nada eu ter um antivírus de X mil reais no meu equipamento, eu vou lá e instalo um jogo gratuito, que é o joguinho, e eu não sei o que aquele joguinho me traz de risco. E ele pode simplesmente bypassar toda a sua solução de antivírus e firewall pessoal, por exemplo. Né? Então, assim, o ponto tem que ter muito cuidado com o que a gente acessa. Nós somos responsáveis por aquilo que nós acessamos. O clique é nosso. Nós sempre marcamos li, concordo. Vez ou outra, é bom dar uma lida para ver se concorda realmente. Mas, assim, são efetivos. E legal, são necessários nesse momento. Eu estou lendo aqui as 4 perguntas, as outras 3, 2 delas nós já respondemos aí durante a live, porém, às vezes, a gente tem que entender que às vezes tem pessoas que entram no meio da live e pode não ter visto o assunto. Então, eu vou repetir elas para que vocês respondam rapidamente, tá? Tá legal. A segunda foi sobre os sistemas de acesso de dados das grandes empresas agora trabalhando em home office. Aquela questão que a gente já falou, né? A mudança do... Fala aí, Andrei, fala um pouquinho sobre isso rapidamente, porque isso a gente já tratou desse assunto hoje. Exato. As questões de acesso hoje aos sistemas corporativos, o que ocorreu é que com o advento do Covid, e aí todo mundo indo para home office sem planejamento ou aplicação de seguranças, né? Ou mesmo na arquitetura, a maioria ou parte das empresas que não tem um nível de maturidade, né, para proteger bem os sistemas, né, mesmo em home office, acabaram deixando uma grande brecha, ou seja, a extensão da casa ela virou uma ameaça. Imagine que você tem um vírus dentro da tua casa sem saber, às vezes pode ser o seu filho acessando um joguinho que ele baixou pelo torrent. Para quem não sabe o que é um torrent, são uns arquivos que você... mais novo, vai, cara, modernize. Aí você baixou aí um jogo pirata, né, e
você orientou, mas houve aí esse tipo de conduta, e aí ele criou lá um vírus na sua máquina e esse vírus pode atacar o sistema da tua empresa. E aí esse vírus pode também explorar uma vulnerabilidade. Basicamente, o que é explorar uma vulnerabilidade? Né? Às vezes tem um erro, né, de código que gera uma vulnerabilidade no sistema operacional, inclusive da empresa, que o pessoal não atualiza. Né? Então, aos que já viram lá, atualize seu Windows, o Windows Update, né, isso é muito importante. E algumas empresas deixam de atualizar por uma questão, às vezes, sistêmica, né, ou de janela de manutenção, e aí esse vírus explora e aí pode ter aquela consequência. E alguns vírus são aqueles que pedem resgate, que são os famosos ransomware, né? E esse resgate, às vezes, é bem caro. O último exemplo, aí, bem rápido, para quem viu aí a Garmin, né? A Garmin é o relógio que tem GPS, tem toda uma inteligência para você correr, né, etc. Eles ficaram aí quase uma semana fora por uma questão de ransomware. E pelo que mostrou na imprensa, não sei se é verdade, tiveram que pagar o resgate. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos para a terceira aqui. Também é um assunto que a gente já abordou, que era exatamente querendo saber o que são chamados dados sensíveis protegidos pela LGPD. Fala aí, Pacheco, rapidamente aí. Dado sensível, além da abrangência, além da própria abrangência da LGPD, mas a questão é, dado sensível é aquilo que é seu, único e te identifica. Então, é o número do seu cartão de crédito, é o número do seu CPF, é o número do seu endereço, seu perfil de vida, se você é um cara sedentário, se você é um cara mais agitado socialmente, se você... E esse dado sensível, né, esse dado único, se não devidamente protegido, ele pode ser utilizado tanto para te selecionar para o bem, quanto para te fazer o mal. Então, é assim, informação é a chave. A informação te expõe. Então, se alguém pega todas as suas informações, pode te dar um golpe, por exemplo, de sequestro. Sabe o nome da tua mãe, do teu pai, da tua tia, da tua prima, de todo mundo, por causa de um cadastro. E aí o cara fala, estou com a sua mãe, pague-me 10 mil reais. Isso também acontece bastante. Então, o dado sensível é tudo aquilo que permite alguém usar essa informação para o bem. Muitas vezes é para o bem, realmente. E muitas vezes para o mal. Então, é fundamental que todos nós tenhamos consciência de onde nós colocamos essas informações. Qual que é o site que a gente está preenchendo o formulário. Se eu vou deixar que o Google autentique sozinho para mim o aplicativo XYZ. Você deseja se autenticar com o Google? Sim, é mais fácil. Só que você não sabe se esse determinado site ou esse determinado aplicativo pode vir a pegar suas informações do Google e utilizar de forma para o mal. É exatamente aí que vem a última pergunta. A última pergunta fala assim, isso eu já ouvi muitas vezes. Dizem que o celular ouve tudo e armazena essas informações. Isso é verdade? Bom, o celular ouve tudo, armazena sim, porque as plataformas armazenam, né? Basicamente, o que o celular não transmite para as plataformas são o Face ID, né? o teu rosto, né? E alguns aspectos aí de controle digital para que alguém não possa invadir e usar você como se fosse um clone e tal, né? Mas, de fato, as plataformas utilizam, sim, a geolocalização, a câmera ou os dispositivos, inclusive, de inteligência artificial, como no caso da Siri, né, e assim por diante. Quando você utiliza também alguns dispositivos hoje para casa, né, que são esses sistemas que tocam música e respondem, utilizando a tecnologia também, acabam gerando uma possibilidade de brecha para que os seus dados sejam vazados, né?
Não é à toa que o Mark Zuckerberg, da última vez, tinha no laptop dele lá aquela janelinha para que o computador dele na câmera seja fechado, ou seja, ele também não confia, né? Existe aí a possibilidade de invasão. Então, a resposta, eu acho que você pode testar, todos aí que estejam na nossa live, testem aí acessando o Google e ver o histórico de localização. Alguns vão surpreender, porque ele grava tudo. Escondam das esposas, dos maridos, das namoradas e dos namorados. Pois é. Se bem que agora na quarentena está todo mundo teoricamente em casa, né? Então não deve ter tanto deslocamento assim. Legal, gente, legal. Olha, beleza. Parabéns aos dois. Estamos com mais de 1 hora de live, vamos começar a encerrá-la. Eu queria que o Andrei começasse a fazer a despedida, já que ele foi o segundo na recepção, agora vai começar a se despedir. Legal, eu queria agradecer a oportunidade, viu, Marcos, de coração, a oportunidade também de participar aí com a Bárbara, com o Pacheco e todos que prestigiaram também a nossa live. Queria agradecer esse tempo que vocês estiveram conosco. Em breve aí nós estaremos em outras também. E boa noite e todo mundo se cuida aí, tá? Queria desejar saúde a todos. Legal. Vai lá, Pacheco, bola contigo. Reforçando, agradecer muito a Rubiane por conta dessa oportunidade, ficamos honrados. Minha primeira experiência ao vivo, desculpe. Agradeço a todos que participaram, muito legal, a interação foi bem interessante e esperamos que em breve a gente volte a se encontrar aqui. Com certeza. Bárbara, muito obrigado pelo apoio. Tranquilo. Está pilotando aí todas as telas da NASA. Não é? Quase isso. Marcos, obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu também gostei muito. Estamos muito todos bom. de parabéns aqui. Eu vou encerrar falando de vocês, né? Vocês já estão convidados para participar do Hub, vocês sabem muito bem disso. Nós estamos aguardando de braços abertos que a designer venha para o Hub. Vou também agradecer a presença de vocês, acho que a live foi excelente. Vou aproveitar para fazer um merchan nosso aqui. A gente, na quarta-feira que vem, tem a 14ª live do Hub Talks sobre sustentabilidade e empreendimentos de infraestrutura. É um tema novo. A única empresa credenciada para fazer sustentabilidade e infraestrutura no Brasil é a que está no Hub, que é a Sustentec. Vai estar presente aqui conosco. E no dia 27, nós vamos fazer a 3ª Hub Union Convida, com desafios na construção modular. Então, com a empresa Aratal, é uma empresa nova, é um startup, vamos chamar, nessa área de construção modular no Brasil, que ainda há uma mudança de cultura no Brasil nessa área, né? Então, estamos com uma programação aí ampla já para até novembro, seja no Hub Talk, seja no Hub Union Convido. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e espero que todos estejam convidados para a nossa programação toda quarta-feira, às 18 horas, e de 15 em 15 dias o Hub Union convida às 19 horas nas quintas-feiras. Tá legal? Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Bárbara, pelo suporte. Boa noite, obrigado. Obrigado a todos que participaram aqui da nossa live. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até logo.